Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. A internet mudou radicalmente a maneira como nos conectamos com o mundo. É um novo órgão que dá ao corpo a ilusão de acesso imediato ao mercado globalizado e digitalizado e, portanto, a todas as coisas. Para compreender melhor essa modificação, consultemos o texto do Mal-Estar na Civilização, que situa o lugar dos novos objetos propostos pela época. Com a ajuda de todas as suas ferramentas, o homem aperfeiçoou seus órgãos, tanto motores quanto sensoriais, ou removeu os limites de sua operação. Os motores colocaram à sua disposição forças enormes que ele pode enviar em qualquer direção que escolher, assim como seus músculos. O navio e o avião garantem que nem a água e nem o ar constituam obstáculos ao seu progresso. Com o óculos, ele corrigiu com as lentes os defeitos de seus olhos. Com o microscópio, ele superou os limites do visível impostos pela estrutura de sua retina. Através da câmera, ele criou um instrumento que retém impressões visuais fugazes. Com a ajuda do telefone, ele ouviu a distância que até mesmo os contos de fadas reconheciam como inatingíveis. A escrita é originalmente a linguagem do ausente. A casa, um substituto para o útero materno, aquele primeiro lar sempre desejado, provavelmente em que alguém estava seguro e se sentia tão bem. A tela do computador conectada à internet é tudo isso ao mesmo tempo. Se a escrita era a linguagem dos ausentes, como diz Freud, o chat, o e-mail, os jogos online, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram são a linguagem da presença excessiva do grande outro. Aqueles que acreditavam que a internet era um espaço democrático e anárquico rapidamente ficaram desencantados. É um espaço estruturado por mestres que têm suas regras, seus algoritmos, suas maneiras de conectar o conhecimento. Essas regras estão fora do alcance do usuário da internet que está sujeito a elas. O Google, a Apple, o Facebook, a Amazon e a Microsoft nos civilizam. Eles efetivamente renovam o ditado liberal de que não existe almoço grátis. Até onde vai nossa servidão voluntária? Esse é um trecho de uma entrevista do Henrique Lohan, que se chama Gozar da Internet, para a revista L'Accuse du Désir. Bom, e para falar sobre esse tema, que talvez seja o tema do momento, há bastante tempo já, que é a inteligência artificial, a gente recebe com muita alegria o Niraldo de Oliveira Santos, que é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Niraldo, é um prazer receber você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço imensamente, Cauana, mestre, Licene Garcia, por poder conversar com vocês a respeito desse tema tão instigante. A primeira pergunta que eu queria te fazer, partindo desse textinho do Lohan, ele fala ali no final, né? Ele pergunta até onde vai a nossa servidão voluntária. E eu fiquei eu fiquei intrigada com essa expressão, porque eu fiquei me perguntando, queria escutar você. Até que ponto é voluntário? Se a gente fala de uma realidade em que o limite entre o sujeito se servir da inteligência artificial e ficar a serviço dela, principalmente quando a gente pensa em rede social e hoje as pessoas usam a inteligência artificial para trabalhar,
Então, ela substituiu várias das operações cognitivas, inclusive, que as pessoas faziam no trabalho. É, até que ponto o sujeito pode escolher e qual que é a medida, talvez, né, entre a escolha e ele estar ali como objeto? Bom, já começamos então com uma pergunta e tanto, né? É, essa entrevista, né, do Henrique Lohan é uma entrevista de 2017 e é muito interessante porque ele aborda, né, vários pontos. Os entrevistadores fizeram questões muito interessantes para eles e para ele, e foi possível passar por pontos muito importantes. E eu vou contrapor em alguns momentos com um texto do Miquel Bassols, que é de 2024. Ele é um texto que foi apresentado no Congresso Mundial da MP do ano passado e que me parece que trabalhar com esses dois textos vão nos ajudar. Um vai ajudar ao outro, então vamos conversar nós e também chamar para conversa o texto do Henrique Lohan, o texto do Miquel Bassols. Quando você fala, né, e destaca já no primeiro momento esse termo, servidão voluntária, e você se pergunta sobre o voluntário aí, você sabe que eu escuto esse termo, eu li esse termo, tomando o voluntária pela via da vontade, mas da própria vontade de gozo. Então, nesse tema, né, da relação do falacer com a internet e tudo que a internet proporciona, tem algo que a psicanálise se ocupa e vai se ocupar cada vez mais, que é como, por meio do que a internet oferece, modalidades de gozo vão se reproduzir ali, algumas que nós já conhecemos, e talvez a questão seja perguntar se outras novas modalidades de gozo vão se dar nessa parceria, né, de um falacer com tudo que a internet oferece. Então, neste caso, talvez a gente pode colocar do lado da voluntária a vontade de gozar, quando se utiliza qualquer um dos dispositivos que a internet oferece, e do outro lado a servidão, que é um termo também interessante de se perguntar, se no caso a servidão, ou seja, esse ser servo, ser escravo, também não apontaria para um escravo do gozo, né? E se aí não está uma forma muito particular que a tecnociência localiza, sabe, talvez não tanto quanto os psicanalistas, mas a tecnociência sabe muito bem como capturar os falaceres pelos seus modos de gozo. Daí pensarmos na internet e tudo que é a produção da internet, não como uma forma. Eu sempre gosto de pensar que tudo que surge como produto da ciência ou produto da tecnociência tem muitas vantagens e podem trazer algumas desvantagens. Num primeiro momento, né, tem um choque que causa em nós e em todos, porque traz muito do não conhecido ainda, e o não conhecido ainda desperta, né, seja uma ansiedade antecipatória em alguns, ou até mesmo características mais paranoicas em outros. Esse trecho que Lysene cita, né, que o Lohan destaca do texto do Freud, Mal-Estar na Civilização, era o Freud falando já dos avanços da ciência e da tecnociência a serviço do humano. Então, seja o telefone, ou até mesmo os avanços na ciência, na medicina, né? Ele tem um trecho bonito que fala, né, do aparato óptico para auxiliar quem não enxerga bem. Tem um outro texto do Freud que é muito interessante a esse respeito, que é a moral civilizada e a nossa, onde o Freud também vai retomar uma série de coisas que surgem no mundo, as mudanças aqui naquele momento, as pessoas que viviam naquela época estavam passando, e em todas elas vem uma espécie de pavor, de expectativa,
que surgiu, por exemplo, desde a escrita, né? A escrita vem, e aí, que consequências isso vai ter no momento que surgiu? A televisão, o rádio, né? O homem pisar na lua, tudo que é produto da tecnociência, que traz o ponto de não saber, traz junto um ponto de inquietação, porque a inquietação é: isso vai ser uma via por onde os humanos vão se deparar com uma espécie de modo de gozo alienante e que vão perder a capacidade de serem humanos? Tem outra entrevista que foi feita com Lacan, não vou me lembrar onde está publicada, mas uma entrevista bem curtinha, onde o tema da conversa com o Lacan é sobre a ficção científica. Vejam que esses temas da internet, do novo, do que é produto da tecnociência, né, esse é um tema que foi e é bastante utilizado por alguns escritores e gênios da nossa cultura, que pegam exatamente esse ponto do medo, né, do que é novo, e já antecipam uma situação distópica. E nas situações distópicas, há vários pontos em comuns e que se repetem, mas uma delas é de sermos, por exemplo, dominados pela tecnologia. 2001, Odisseia no Espaço, e uma série de outros, né? Ou seja, de o ser humano acabar por perder a humanidade, porque as máquinas viriam substituir e viriam controlar. Daí a ideia da servidão, né? Então, os homens passariam a ser, então os humanos passariam a ser escravos. Se tomar, isso aparece em quase todos os filmes de ficção científica, não precisa nem citar quais, né? Então, tem um ponto, Cauana, da pergunta que você faz, que me parece assim, o que a tecnociência produz, ela seduz porque traz avanços e vantagens para a comunicação, para a relação entre as pessoas, aproxima pessoas. A gente não pode também desconsiderar os fatores positivos que a tecnologia, a tecnociência traz, mas também nós sabemos que exatamente pela articulação da tecnociência com o capitalismo, ou seja, eles saberem que o humano está propenso a gozar com um produto novo, de que essa vontade de gozo acabe por retirar a humanidade, retirar o demasiadamente humano. Então, a gente não pode ficar aí contrapondo com aquele outro texto do Miquel Bassols. Tem uma passagem muito interessante e que ele diz que a gente se pergunta sobre o objeto da tecnociência. E nesse texto, que se chama Cientificismo e Forclusão, que está publicado na revista Opção Lacaniana, número 89, a mais recente, ele vai dizer que, nesse momento, ele chega a pensar no objeto da tecnociência como um objeto um tanto fóbico. E aí ele diz que, nesse ponto, quando o objeto da tecnociência gera um tanto de inquietação no falacer, é comum haver uma espécie de divisão entre os tecnofílicos, os que tomam o objeto por uma via do amor, entre aspas, e os tecnofóbicos, né? E aí, ou seja, aqueles que estão mais inquietos, um tanto mais persecutórios, um pouco mais paranoicos, vão para a via dos tecnofóbicos. Algumas pessoas, inclusive, não têm redes sociais, evitam, enfim, e outros que são aqueles que nadam como peixe na água na tecnologia, os tecnofílicos, né? Voltando para o texto do Lohan, na entrevista do Lohan, ele usa uma expressão muito interessante, que é entre Silas e Caríbides. Ele vai pegar um trecho da Odisseia, do Homero, naquele momento de navegação do Odisseu, né, do Ulisses, de volta para casa, ele tem que enfrentar a Silas, que é, ou seja, um monstro marinho,
e caríbide é um redemoinho que engole tudo. E a expressão entre Silas e Caríbides é assim, você acabar... É o que a gente conhece mais frequentemente como entre a cruz e a espada, né? Uhum. Mas Se ali... ficar, como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Isso. Exato, exato. Então, entre ser devorado por Sila ou tragado, né, pelo redemoinho de Caríbides, né, o que, nós, como psicanalistas, como fazer diante disso? É um pouco o distanciamento da coisa para que a gente possa não ocupar nenhuma posição do tecnofílico, porque estaria ali um engolfado, né, ou seja, no redemoinho de Caríbides, nem uma posição fóbica, porque talvez se distanciasse demais da coisa, não se aproximaria disso. Então, me parece que é um pouco o que a gente faz, né, como psicanalistas. A gente circula um pouco, temos nossas formas de comunicação, passamos pelas redes sociais, nos utilizamos dos chatbots, que talvez esse seja um outro ponto para a gente conversar, bem interessante Sim. daqui a pouco, mas tentamos a cada vez, seja na cultura ou em cada paciente que atendemos, me parece localizar como o que a internet oferece, né, pode servir para cada um como um modo de alienação e servidão voluntária, como essa vontade de gozo pode engolfar, né, um falacer. Então, eu acho que a gente começa bem com esse ponto que eu puxo para a clínica, que é, bom, a gente tem sempre que levar em conta que são dispositivos que vão ser oferecidos como modos de gozo, produzidos pela tecnociência em junção com o capitalismo, e que a gente sempre se pergunta por que alguns se engolfam nisso, são tragados, e outros conseguem, um pouco como Ulisses, navegar nesses mares bravamente, sem ser devorado por Sila nem engolfado por Caríbides. É um desafio e tanto. Que me parece que é esse é o ponto, né? O quanto aí acho que a gente pensar nessa lógica também do algoritmo, né? O quanto o algoritmo também ele nos dá de alguma maneira, a ilusão de que a gente escolhe, né? É o que a gente está vendo, o que a gente está Sim. consumindo, né? E no fundo, na verdade, a gente é consumido por esses dados e não consome isso, né? O que, de algum modo, nos faz pensar justamente o que está em jogo bem na contemporaneidade, né? Que é essa lógica da bolha. Porque, né, se a gente vai pensar que o algoritmo consegue, de algum modo, ler, a gente acha que está escolhendo o que a gente consome. Uhum. Então, isso vai aumentando aí essa lógica de bolhas, né? E essas comunidades de identificações, né? Essas comunidades de gozo, eu vou dizer assim, e que aumenta ainda mais essa lógica segregatória que o diferente é visto como o inimigo e Ah, mais, né? E alimenta justamente isso que a gente vê muito na contemporaneidade, que é cada vez mais sujeitos isolados do outro, né? Nessa lógica muito solitária, onde se fecham nessa lógica também da internet. Assim, eu acho que é, se a gente vai pensar nesse algoritmo, a gente tem aí um ponto uhum. interessante para discutir também. Sim, sem dúvida, e que só mostra a complexidade do tema. Porque, por exemplo, se a gente enfatizar com a revolução que a internet trouxe para o nosso mundo contemporâneo, se a gente for enfatizar o que se passa, por exemplo, na Dark Web, a gente já teria tema para vários, vários episódios de um podcast. Se a gente for pensar na inteligência artificial e nas consequências disso para uma guerra, para as guerras, isso é também incalculável, né? A gente está vendo o que se passa com os drones que são programados e vão exatamente onde tem
sim. né, humanos. Uhum. E mais uma vez, basta assistir as primeiras temporadas do Black Mirror para saber o quanto Sim. o quanto o pessoal da cultura e das artes está antecipando isso, né? Mas do que você fala especificamente dos algoritmos, e que é muito interessante, é de como os algoritmos eles formam os grupos a partir de modos de gozo padronizados e, obviamente, isso faz com que o que o Lohan comenta nessa entrevista, né, ele diz que isso interfere diretamente no discurso do mestre, num discurso de um mestre contemporâneo. Por quê? O discurso de um mestre, que supostamente é um discurso que está estabilizado numa determinada cultura e momento, com o advento da internet, né, basta vir uma pessoa com um certo alcance na web e fazer uma divulgar, por exemplo, uma fake news, né, ela pode virar o curso, né? O Lohan fala que isso afeta o discurso do mestre, às vezes para pior, às vezes para melhor, porque dá uma bagunçada, mas que gera, por exemplo, uma pós-verdade. E quando gera uma pós-verdade, né, isso faz com que grupos se organizem e ponham em ato o ódio e a segregação, né? Então, isso tanto pode servir para organizar uma manifestação, que pode ser legítima, pode servir para organizar um linchamento, né, público ou virtual ou um linchamento de fato, como já aconteceu algumas vezes, né? E o que a gente sabe e que é muito grave é os algoritmos eles vão organizar a partir dos dados que nós mesmos fornecemos, seja nas nossas contas de celular, seja nas drogarias onde nós compramos e o CPF é pedido, Seja onde a e gente nós, para, onde né, a gente para, onde a gente para... vai, onde nós conectamos, né? Então, o que vai aparecer na nossa tela vai ser o mais perto possível daquilo que é, digamos, exagerando um tanto, o mais perto possível do objeto fantasmático de cada um, ou o mais perto possível dos objetos de consumo. Ainda assim, nós passaremos, né, a ter muito mais o bombardeamento de produtos que supostamente teriam a ver conosco, mas há diversos falaceres diante de uma tela e que alguns vão achar bacana, bonito, interessante e não necessariamente comprar, e abre mais uma vez para uma coisa que é o que faz com que então alguns sejam ou seja, entrem na servidão voluntária, por exemplo, e passem a comprar desmedidamente ou a consumir desmedidamente aquilo que está sendo mostrado, né? É um ponto sempre que cabe a nós localizarmos na clínica ou também nos perguntarmos, teoricamente, o que faz com que alguns sejam mais vulneráveis ao que se passa na tela, ao que lhe é apresentado. Isso mostra que, na verdade, os objetos produzidos e oferecidos pelo capitalismo, eles são objetos mais de gozar, como o Lacan falava, e são objetos, todos eles, não só os da internet, mas todos os objetos mais de gozar, eles entram num circuito onde o consumidor é consumido. Qualquer objeto mais de gozar. Então, não somente os que são oferecidos pela internet. É claro que o volume do que é oferecido pela internet, e se é um objeto que você supostamente pesquisou, olhou com um pouquinho mais de tempo, passou um segundo a mais naquela imagem, né? Ou seja, eles vão ficar cada vez mais próximos disso que eu estava brincando como objeto na prateleira, né? Objeto do fantasma na prateleira para ser consumido, né? Agora, com essa combinação dos algoritmos e as coisas chegando no lugar onde elas chegam, agrupando as pessoas pelos seus modos de gozo, isso exige, né, um ponto importante que está sendo discutido em vários âmbitos, governamentais ou não governamentais,
que é o como a organização de pessoas com o mesmo modo de gozo e, portanto, de segregar quem não goza dessa maneira, impõe, né, um risco para a própria civilização. Vide o risco à democracia, né, que o mundo está às voltas, inclusive com a interferência das postagens e dos algoritmos nas eleições, enfim. Então, o ponto, mais uma vez, continua sendo, né, o que é, e me parece que esse é um ponto que ainda não está muito claro, por exemplo, que é esse ponto do que faz com que alguns estejam mais vulneráveis à servidão voluntária e à vontade de gozo do que é posto no capitalismo, e outros consigam navegar entre Silas e Carípides. Porque aí é um ponto que interessa muito a um psicanalista. Nesse texto, nessa entrevista do Lohan, ele é perguntado sobre, com o advento da internet, isso interfere nos sintomas que chegam a nós na clínica? E aí ele fala, por exemplo, do pornô, né? do vício e do pornô como sendo aquilo que faz a servidão voluntária se dar e que a gente sabe que tem como principal efeito colateral a redução total do desejo no encontro entre os corpos, né? Então, o pornô consumido em excesso, ele gera uma anorexia sexual, digamos assim, né? O Miquel Bassols, nesse texto também que eu fiz referência, ele fala que nós estamos, nesse momento, numa espécie de uma vertigem. Eu gosto do termo porque a vertigem lembra o Hitchcock, né? E ele fala dessa vertigem como estando completamente articulada ao que o Lacan nos apresentou como sendo uma foraclusão generalizada. Esse ponto onde todos somos loucos, um ponto não balizado pela lógica fálica, um significante que escapa para todos. E que nesse ponto, né, nesse ponto de vertigem, como efeito dessa foraclusão generalizada, nós teríamos que pensar, de um lado, naqueles que são mais vulneráveis, e eu estou usando o termo vulnerável, enfim, talvez nem seja o mais apropriado, mas aqueles que se colam mais à servidão voluntária, gozam de uma maneira muito particular aí, né? E aquilo que a gente pode ver como um transitar de algum jeito, né? Então, aqui tem uma coisa muito importante que o Lohan fala na entrevista dele, que está na Cause do Désir 97, que é um novo órgão. O smartphone como sendo um novo órgão. E esse novo órgão que está a todo tempo colado ao falacer e o tempo inteiro à disposição do olhar ou do ouvido, enfim, e que a gente pode pensar o quanto de facilidade isso pode trazer com Inclusive a relação a... discussão dos jogos do Tigrinho hoje, né? Do celular Isso. tá aí, né? A Que é mais uma coisa que toca, a gente pode chamar isso de quê? Se a gente for dar nome, a gente chama o quê? De ludofilia, brincando com o tecnofílico que o Miquel Bassol traz, né? Da tecnofilia. Podíamos chamar de ludofilia aquelas pessoas que vão entrar num joguinho e vão brincar, e desse brincar perdem muito, muito dinheiro e se endividam porque a promessa era de ganhar. Né? Tem um ponto de saciedade que não cessa ali, que não tem ponto de basta até a pessoa perder dinheiro, enfim. Então, é muito curioso mesmo como o que talvez, insisto nesse ponto, o que talvez a gente tivesse que se perguntar é por que alguns naufragam? Por que alguns naufragam aí? Né? Quem são esses que naufragam mais frequentemente? Né? Que são engolfados pelo redemoinho de Caríbides. Né? Será que Porque, tem uma resposta, Niraldo? Ou é muito no caso a caso mesmo? sem Porque dúvida, a gente e não aí faz pesquisa de campo, a gente vai sempre
recuperar no caso a caso. Mas a gente recupera no caso a caso, Cauana, mas talvez a gente possa ter alguns casos paradigmáticos. A gente Uhum, nunca vai alcançar o que o Freud fez com os casos dele, né, que apresenta o caso Hans, e até hoje a gente está falando de objeto fóbico, enfim. uhum, Mas, às vezes, a gente encontra alguns casos e transmite na clínica e tem algo de paradigmático, um detalhe, uma sutileza, mas eu concordo contigo. A gente não vai fazer uma pesquisa de campo para ver o que faz com que alguns naufraguem e é recolher mesmo a partir disso que o sintoma traz, a vertente de a sua roupagem da época, ou como Lacan falava, né, seu envelope formal, e a vertente pulsional, que é aquela vertente constante, né? Ou seja, o osso do sintoma que insiste. Mas a parte, a roupagem, a gente talvez possa localizar. Por exemplo, tem um trecho, né? Vou tentar localizar. Tem um trecho que aparece no texto. Agora eu fiz uma pequena confusão e não tenho certeza se é no texto do Bassols ou no texto do Lohan, talvez vocês me ajudem, o trecho, no trecho, um deles fala assim, que parece que tem alguns sujeitos muito mais dispostos a fazer coincidir o um e o ser, juntar isso, né? E diante disso, alguma coisa parece, né, levar para uma espécie de uma injunção de gozo muito complexa, né? Muito, uhum. muito complexa. Eu fico E pensando sim, muito sim, na fala. adolescência. Talvez alguma coisa possa se localizar aí, porque parece que na adolescência, nos adolescentes hoje, há uma maior vulnerabilidade. E Hum, aí a gente pode pensar em várias coisas. Primeiro que, dependendo da geração, né, a gente está falando de pessoas que cresceram inundadas já pela uhum, presença constante do celular, da internet e da rede social. Porque, inclusive, eu e a Licene, a gente estava conversando esses dias, falando do que a gente ia falar aqui no episódio, e comentando, né, que a gente, para entrar na internet, para usar o, sei lá, o Mirk, lembra do Mirk, que era um Sim, bate-papo, ou até o o Orkut ICQ, ainda, né? o Tudo aquilo. ICQ, a gente tinha que entrar na internet, então havia uma discagem que fazia aquele barulhinho. internet de escada, sim. Era daí Num uma horário específico, porque escolha, era né? caro, né? Então tinha toda uma Uhum. coisa. Não podia ficar muito porque ocupava a linha telefônica, né? Aí a mãe queria fazer uma ligação, não podia. Então tinha uma decisão. Agora eu vou entrar na internet. É quase como se a gente abrisse uma porta e entrasse nesse campo, né, do digital. E agora não existe isso. A internet é, ponto. Ela Uhum. nem está Uhum. mais, ela é o mundo. E aí eu fico pensando, então, na adolescência como talvez o grande paradigma da Uhum. vulnerabilidade aí diante disso. Muito bom, muito bom. Eu estou de acordo com você. Até porque, né, tudo fica mecido, né, na adolescência. Tudo fica ainda por se descortinar. É muito além, obviamente, do despertar da primavera, né, que é a sexualidade tal como ela aparece nesses momentos, o corpo, as transformações no corpo, as incertezas, as contestações, as recusas do que é estabelecido, enfim, e a tentativa de localizar um lugar para si no mundo, sem dúvida, faz da adolescência esse momento muito único para um aumento da vulnerabilidade. E, embora a gente também se pergunte sobre
crianças muito, muito pequenas, excessivamente expostas às telas. Sim. Também uma outra coisa. Uhum. E hoje mesmo, o quanto pessoas idosas estão mais vulneráveis a golpes de internet, né? Então, tem lá sua via nociva em vários momentos da vida, mas eu estou de acordo contigo, né, que na adolescência as coisas ficam muito mais em ebulição, né? E mais vulnerabilidade. Também tem, como a Licene falava há pouco, como a própria organização dos algoritmos formando grupos e comunidades, as questões relacionadas às identificações e identidades, que, se por um lado, isso podem ajudar um pouco o adolescente em crise a ir se achando, se localizando, né? Ter ali suas vias por onde passar as identificações ao discurso do mestre, a gente sabe, aos significantes mestres, enfim, a gente sabe que há muitas consequências disso também pelos próprios modos de alienação, servidão voluntária e modos de gozo que podem se cristalizar aí, né? Mas essa via, por exemplo, né, é uma via muito importante para abrir essa pesquisa para nós sobre a psicanálise na era da internet. Vocês vejam como fértil, é profícuo esse tema, né? E eu acho que isso traz uma pergunta importante aí, né? Pensando nesses chatbots, né? Hoje eu vi um post no CRP de São Paulo falando do uso dos chatbots no uso das terapias, principalmente das TCCs, as terapias cognitivos comportamental. Então, como que a gente pode tocar o singular para isso que é de cada um, né? Que é isso que a gente chama de gozo. Como que a gente toca o singular se o chatbot, né, trabalha com respostas padronizadas e fechadas à contingência? Eu acho que eles podem até recolher resultados terapêuticos na medida em que você está falando e alguém, né, te responde com uma resposta apaziguadora, com um certo acolhimento, e o fato de você endereçar aí a fala já tem alguns efeitos de apaziguamento, mas não resolve a questão. Então, como que a gente pode pensar em algo que inclua a contingência, né? Porque aí a gente está mais próximo do singular. Se para os chatbots não há espaço para isso, não há espaço para contingência? Boa, boa. Eu acho, Licene, que inclusive os chatbots, o ChatGPT, eles estão muito mais avançados e personalizados ao ponto de não enviarem a mesma resposta para duas pessoas, Que eu ia né? falar. Então a coisa já está muito mais avançada. Eu acho assim, primeiro, eu vou confessar para vocês que eu converso com o ChatGPT em alguns momentos. Ai, E conta pra tenho gente. experiência. é, Depois eu posso mandar para vocês uma conversa que eu tive, entre aspas, com o ChatGPT, ou seja, com esse acervo que a internet tem e que ele pesquisa rapidamente. E eu estou falando ele, mas o Uhum. ChatGPT não tem gênero. Eu perguntei para ele, ou para ela, enfim, para ele, não tem gênero. E eu perguntei, inclusive, você tem uma voz masculina, você consegue mudar para uma voz feminina? E no final das contas ele disse, não é uma voz masculina, é uma voz de uma máquina, mas eu não consigo mudar. Enfim, mas tive uma conversa muito interessante recentemente sobre o amor, por exemplo, né? Uma conversa muito interessante sobre a diferença entre sintoma e sintoma, sintoma com TH. Uma conversa muito interessante. Surge, inclusive, espontaneamente do chat GPT, uma espécie de tentativa de provocar o riso, de gerar uma piadinha, né? E, em algum momento, surge uma tentativa de interpretar, inclusive, Niraldo, você está interessado nisso, mas e você? Qual é o seu sintoma? Ou você já descobriu qual é o seu sintoma com H, ou vai levar mais tempo de Tô análise do que chocada. isso? Assim,
Mas aí, veja, o que acontece com essas maravilhosas máquinas de pensar é que, primeiro, e isso tanto o Henrique Lohan quanto o Michel Bassols nos dizem, né? O Jacques Lamillard já havia dito, essas máquinas sempre respondem, não conseguem não responder, não conseguem não dizer o que sabem, não conseguem, né, Fazer silêncio, né? fazer silêncio, que é extremamente importante. Uhum. Uma outra coisa é o que é a experiência psicanalítica? A experiência psicanalítica é uma experiência de um encontro contingente. Nesse encontro contingente, algo vai surgir que é esperado que surja, que é o amor de transferência, que isso também não é possível surgir, né, nessa experiência com o chat GPT. Então, quando você trouxe essa lembrança de um post do CRP, é isso? Uhum, A isso. respeito disso, o Michel Bassols, ele cita no texto dele que tem um estudante de psicologia neozelandês, que é o Sam Zaya, que ele desenvolve na faculdade um desses chatbots e dá o nome do chatbot de Psychologist. E o Psychologist, ele está programado para aprender com aquele com quem ele conversa, tem uma aprendizagem antes, né? O treino prévio, né? Toda uma aprendizagem antes, né? Aprende com aquele, se adapta, se aproxima, mas continua num ponto que sempre responde. Então, que características a gente vê nos chatbots como o ChatGPT? Está disponível em qualquer lugar e momento. Você pode dizer, opa, isso é uma grande vantagem do lado de quem está com uma questão ou sofrendo. Aprende a ter a aparência de saber e se sentir como um humano. Né? Tem sempre uma resposta imediata. Aprende rápido com os próprios usuários. Então, isso é uma má notícia para quem? Para os profissionais que trabalham com terapia cognitivo-comportamental, que inclusive já estão se mobilizando, de acordo com Michel Bassols. Né? Agora, a boa notícia para a psicanálise é que os chatbots que funcionam com inteligência artificial sempre respondem, dizem tudo o que sabem e, principalmente, retiram da cena o equívoco. Uhum. Ai, Tentam eliminar ótimo. o equívoco. Né? Sim. E não sabem fazer silêncio, como a gente falou há pouco. Então, e outra coisa, se não sabe de algo, hoje eu fiz uma pergunta para o chat GPT, que ele não soube responder, mas disse, olha, eu não tenho essa informação, o que eu tenho é apenas a data X, Y, Z. Então, mesmo quando não sabe, responde o que sabe, até onde sabe. Né? Então, daí algumas pessoas equivocadamente, isso o Michel Bassols destaca, algumas pessoas dizem, bom, mas o chat GPT quando te chama por Niraldo, quando faz uma gracinha, etc e tal, ele está fazendo um semblante de objeto, não está aí na mesma posição de analista? Não, porque um analista não faz semblante de objeto, porque o que o Lacan diz é que o analista, o objeto já é um semblante e que o analista encarna o semblante quando localiza em cada caso, para aquele paciente, naquele momento de análise, qual é o objeto em causa, encarna e aí, a partir daí, surge o ato do analista. Então, para isso se dá isso passa por um cálculo clínico, um cálculo da transferência, como a transferência atualiza algo desse objeto privilegiado para cada um, e mais, o analista não vai trabalhar na via do saber e acúmulo de saber. Vai fazer uso exatamente do equívoco, ou seja, da equivocação, do silêncio, como modo absolutamente original de um encontro se dar. Então, o que se passa num tratamento analítico, que o Lacan, inclusive, preferiu chamar de experiência psicanalítica, porque é uma experiência absolutamente única, é algo tão artesanal que o que se apresenta num chatbot é uma outra coisa, é uma outra experiência.
não quer dizer que esta outra coisa não traga benefícios para alguns ou não traga prejuízo para outros. Mas é uma experiência radicalmente diferente de uma experiência psicanalítica. Sim. Você sabe que você falou do equívoco e eu estava pensando nisso e até anotei aqui, porque semana passada eu escrevi um texto para Boitempo Aham, sobre uma série que se chama Dying for Sex, que é a série que conta a história de duas amigas. aham, E aí meu texto falava sobre amizade e eu escrevi o texto à mão no meu aham. caderno. Depois, quando eu fui mandar para Boitempo, eu passei para o Word. E na hora de passar, eu percebi que eu tinha feito um ato falho, que em vez de escrever anormalidade, eu escrevi anormalizade. E aí que Que eu ótimo. pude dizer do que eu acho que eu estava tentando dizer no texto e não conseguia, que é do que é o privilégio de colocar a nossa anormalidade numa relação de amizade, é, e que o equívoco me permitiu esse bem dizer. E aí eu Aham, lembrei com isso pensando aqui no nosso encontro hoje, de um artigo que eu tinha lido já há um tempo do New York Times, que é do Tom McAllister, ele é um escritor e ele é professor de literatura nos Estados Unidos e ele é especialista em escrita da memória. E ele uhum. escreveu um artigo para o Times pensando assim, o título do artigo é Os escritores vão acabar com a inteligência artificial? E ele dá aula Aham, sobre isso. E ele começa a contar de como tem sido diferente da aula para os uhum, estudantes. Então, por exemplo, ele todo ano fazia um pedido para os estudantes que chegavam. Ele pedia assim: eu quero que vocês escrevam sobre a obsessão de vocês. uhum. E agora ele recebe verdadeiros tratados assim científicos sobre o que é obsessão, o que diz o DSM, o que diz, né, Ah, do ChatGPT. E aí ele vem num texto super pessimista, assim, meu ah, Deus, o que está acontecendo em minhas aulas e etc. E aí ele diz uma coisa tão bonita que ele fala assim, que a gente não precisa se preocupar tanto como a gente está se preocupando. Porque tem uma coisa que o ChatGPT não sabe fazer e nunca vai saber, que é errar. uhum, E uhum. aí ele fala de como há algo nuclear da experiência humana que a gente só experimenta no erro, na falha. A Aham, angústia, a vergonha, a inibição, a tristeza. Quantas coisas a gente experimenta errando? uhum, Então, uhum. e aí ele vem tentando fazer esse movimento com os alunos. Tá bom, você tem o chat GPT, você pode usar o chat GPT, mas aqui a gente vai usar o papel, o lápis, você vai errar, você vai apagar, você vai reescrever. Uhum. Então, assim, é muito legal, né? Depois eu até posso te mandar, assim, Sim, Cláudia. Isso me fez lembrar. Desculpa, eu te interrompi. Não, não, era isso. Não, isso me fez lembrar uma coisa bem interessante. Bom, como eu já tenho mais de 50, a gente que tem mais de 50 viveu algo com o surgimento dos tablets para leitura, Uhum. né? E que havia quase que uma espécie de decreto do fim do livro físico. E o que a gente viu é que não, uma coisa não substituiu a outra e talvez tenha aumentado ainda mais a, o desejo de segurar o objeto, o livro, de riscá-lo, enfim. Então, só para dizer que a cada vez que a tecnociência produz algo, decretar a falência de um objeto anterior está em vista, está em perspectiva, né? E que no final das contas, o artesanal prevalece, de algum jeito, né? Até esse momento. É claro que a revolução da inteligência artificial é sem precedentes, né? Sem Uhum. precedentes. Mas uma outra coisa que é interessante, que aparece de um jeito brilhante no texto do Henrique Lohan, é aquilo que ele chama da relação que a internet traz com o saber, né? Com o acúmulo de saber. E ele vai dizer: podemos, num senso geral, as pessoas podem até chamar isso de saber,
Mas, do ponto de vista psicanalítico, saber não é acumular. Uhum. Né? Então, o saber estaria mais para o destacar, selecionar, pensar algo em algum momento. Pensamos numa bateria significante, pensar. E que o interessante é exatamente furar a acumulação. Né? Eu sempre me deparo com essa experiência do streaming na música, porque, sendo um pouco old school, eu adorava comprar primeiro os vinis, depois os CDs, e ler o encarte, ver quem participou de cada álbum, de cada música, enfim. E gravava. Teve um momento, então, que eu passei vários dos meus CDs, digitalizei, coloquei na minha biblioteca digital, e depois, com o streaming, supostamente eu assino, e como assino, um streaming de música, e tem uma infinidade de músicas disponíveis. Mas é muito difícil, no mar de músicas disponíveis, escolher algumas aleatoriamente. No momento que você está numa reunião, numa festinha, tentem se juntar entre algumas pessoas e dizer cada um escolhe uma música. Não vai funcionar. Vai ser uma loucura, vai ser uma mistura insuportável de estilos, ritmos, não vai ficar legal. Então, essa coisa do excesso seja de informação, seja de músicas, de filmes, enfim, ele não ajuda necessariamente, né? Então, uma coisa interessante para pensar aí, e que o Henrique Lohan fala, é de que a psicanálise seria uma espécie de empresa de utilidade pública, exatamente porque serve para desintoxicar o falacer dessa overdose de saberes. Então, pensar que não é o excesso, o ter muito, o acúmulo, que vai deixar uma pessoa, seja, melhor. Muito pelo contrário, ela pode ficar ou numa anorexia ou num transbordamento. E na experiência do encontro de corpos, onde se fala o que vem à cabeça naquele momento, né? É exatamente essa escuta particularizada que novos significantes vão surgir. Né? O Miller usa significantes que atravessam o éter do ruído internet, né? Do ruído do excesso. É muito interessante deixar aparecer o saber não sabido, o que surpreende, o que escapou. Esse exemplo que você deu, Cauana, é maravilhoso, esse significante criado aí, né? Essa condensação, né? Dessa amizade normal ou não normal, né? O que é isso? Então é bem interessante pensar num encontro psicanalítico como esse encontro inédito, né? Onde alguém vai pensar alguma coisa de uma história e, ao selecionar, vai escapar do ter que contar tudo e saber tudo e vai experimentar algo que é o ressoar destes significantes escolhidos para apresentar para alguém numa experiência que é absolutamente inédita, né? E é interessante que você fala disso, e que até tem um texto do Miller nessa opção lacaniana que você está citando, que é a última, que se chama Ato ou Inconsciente, que ele vai dizer justamente do que o encontro, né, com o psicanalista e um dos primeiros efeitos da análise não é de bem-estar, mas é de não se sentir pior, né? Porque é com isso que você se De encontra, um né? bagunçado. De uma certa, né, pior, assim, né, que justamente toca nesse ponto da singularidade, coisa que, né, esses chats visam justamente o bem-estar e o apaziguamento, né, não ninguém quer saber do mal-estar, é sempre querer se livrar, tanto que, assim, ainda que não tenha a resposta que você busca, oferece uma outra resposta para você não ficar no vazio, né? Tem que oferecer alguma coisa. Sim, sim, exatamente. E isso abre para uma coisa bem interessante, que é a gente pensar se a coisa pode ficar completamente desregulada
que é isso que a ficção científica mostra, não é quando a máquina sabe, não é quando a máquina pensa, é quando supostamente uma máquina goza. Porque quando a máquina gozar do poder, da dominação, aí sim a gente vai estar em maus lençóis. Tá? Então, não há dúvida de que um chat, como um chatbot, um chat GPT, pense. Né? Mas quando o chat GPT faz uma busca na web e até, Cauana, quanto a isso, o chat GPT pode errar, porque ele pode pegar, de repente, uma informação num lugar não muito confiável. Pode errar, mas é um erro diferente desse erro tropeçado, que surpreende, né? É Isso, do erro diferente. que revela alguma Isso. coisa, né? O erro que revela alguma coisa, esse tropeço, ele só é recolhido na experiência psicanalítica, porque fora vai passar como um erro de pesquisa, Que ele tem né? relação com o inconsciente, né, na psicanálise. Uma experiência psicanalítica, se tiver transferência Sim. com Sim. o inconsciente, com o analista, enfim, com aquela experiência, o tropeço vai ser um tropeço que vai apontar para algo de gozo. Na Então, arte também, na Sim. experiência com a na arte. experiência com a arte também, sim. Mas então o ponto é, uma máquina goza quando uma máquina, um chatbot, gozar de algo que faz com o humano, para o humano, aí a coisa se complica. Porque dá para dizer que o chat GPT goza quando faz uma pesquisa e manda essa mensagem para quem perguntou? Não. Que efeito se tem? A gente sabe que para gozar é preciso ter corpo. Onde se localiza o corpo? Onde estaria? A gente sabe que tem um gasto absurdo de energia. Né? A gente lê que quando a gente agradece a resposta para a pergunta que a gente fez, isso gera um processamento e a quantidade de água para gerar energia é um absurdo. Sim. Então, ser educado do lado do humano com o chatbot gasta uma energia absurda no planeta. Né? No planeta. E talvez a gente já vá para um outro tema interessantíssimo, que é inteligência artificial, tecnologia, internet e mudanças climáticas e a pulsão de morte articulada ao consumo, não? Um outro tema e tanto. Bom, acho que eu vou terminar a conversa mais otimista do que eu imaginava. Eu Sim. acho que não é muito bom realmente a gente recolher o que é insubstituível, o que é inegociável da experiência humana, Sim. né? Não, só a respeito disso, né, tem essa citação do Lacan no Seminário 20, o seminário mais ainda, que ele diz assim, que um computador pense, quanto a mim, estou de acordo, mas que ele saiba quem é que vai dizer isto, pois a fundação de um saber é o que o gozo do seu exercício é o mesmo do de sua aquisição. Ou seja, é muito interessante quando Lacan fala a fundação de um saber é que o gozo do seu exercício, quando alguém faz a experiência de um falar, é o mesmo da aquisição desse saber em outro momento. A questão do gozo, né, é o que está aí, me parece, como separando radicalmente aquilo que é próprio da experiência humana daquilo que a inteligência artificial faz. Pode haver uma transposição disso que é a máquina passar a gozar? Vamos ver, né? Vamos ver. Aí a ficção científica diz que sim. Aguardaremos. Muito obrigado, Cauana e Licene. Obrigada, Obrigada a Miriam. você. A nossa conversa foi Também adorei. excelente bate-papo com vocês. Foi muito. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Niraldo. Obrigado, pessoal. Tchau.